Bom, então a gente está começando aqui o que vai ser a nossa aula 6, o capítulo 6, na verdade, do livro, né? É, que também novamente muda de assunto, né? Então traz um outro tópico bastante importante em Machine Learning, Deep Learning, que é análise de probabilidade, estatística e distribuições típicas aí, né, de probabilidade. Então, esse conteúdo eu vou tentar dividir talvez em 3 vídeos para ficar um pouco menos denso o processo aqui de apresentação dos conceitos, que também tem bastante coisa é, que não é tão direta para compreender, né? Então, eu vou apresentar aqui esse primeiro vídeo, que são as definições mais introdutórias e gerais de probabilidade e distribuições. Depois vou avançando um pouco mais até chegar na parte final lá que envolve transformações e é algo um pouquinho mais matematicamente denso, né? Bom, então, começando de uma intuição, né, de probabilidade, né? Então a gente pode pensar que probabilidade está relacionado à fração de vezes, né, que um determinado evento ocorre. É, Isso aqui pode ser uma visão de probabilidade, né? Ou pode ser também pode ser interpretado como um grau de crença, né, sobre um determinado evento ocorrer, né? Então essas são duas visões, depois eu vou falar mais sobre elas, né, as duas visões mais clássicas de probabilidade, mas estão relacionados aí com a ocorrência de eventos dentro de uma possibilidade, uma gama de possíveis saídas, né, que esse evento pode ter, né? Realizações que esse evento pode ter, né? E o que, que isso tem a ver com machine learning, né? Então, na área de machine learning, né, os dados que a gente coleta, né, a informação que a gente aquisita, normalmente ela tem uma certa incerteza associada a ela, né? Seja pela presença de ruído, seja pela própria incerteza na medição, ou pela falta de dados, né, ou a escassez de uma determinada informação. Então, existe uma incerteza, e essa incerteza normalmente é modelada por meio de probabilidades, distribuições de probabilidade, direta ou indiretamente, né? É, e isso se reflete aí, então, na forma como os modelos vão realizar essa predição, ou seja, como eles vão levar em conta essa incerteza na predição, né? Seja um modelo de classificação, regressão, qualquer modelo é, pode incorporar essa característica, né? É, Essa ideia de quantificar a incerteza, né? Essa maneira de mensurar essa incerteza, ela requer então a ideia de que nós estamos trabalhando com variáveis que são ditas aleatórias, né? Ou seja, não tem um valor ali determinístico para essa variável, né? Então, a variável aleatória é uma variável que, de uma certa forma, vai quantificar essa incerteza, né? E associada a essa variável aleatória, a gente vai então colocar uma distribuição de probabilidade, que é o que vai caracterizar essa variável aleatória, né? É, Bom, como a gente vai lidar com essas duas coisas aqui é que é basicamente o conteúdo dessa aula, né? Então, primeiro parte de definições aqui de variável aleatória, e depois as distribuições de probabilidade e conceitos associados, tá? Então, como que isso se distribui ao longo desse conteúdo? Inicialmente eu vou ficar falando aqui sobre variáveis aleatórias, as definições básicas, algumas coisas sobre distribuições, né? Isso vai derivar algumas regras para manipular aqui variáveis aleatórias e probabilidades, né? Que são a regra do produto e a regra da soma. E com essas duas aqui a gente vai apresentar o teorema de Bayes. Esse aqui vai ser a parte principal da aula de hoje, né? Em seguida, a gente vai, a partir dessas variáveis aleatórias, tirar algumas propriedades, como por exemplo a summary statistics aqui, que tem duas bastante importantes, que é a média e a variância. A outra propriedade que é a sufficient statistics aqui, que vai dar origem ali a uma família de distribuições aqui do tipo exponencial, né? A gente também vai falar de outras distribuições como Bernoulli ou Gaussiana, né? Dar exemplos aqui, manipular um pouco essas distribuições.
e depois apresentar ali como que a gente pode generalizar uma espécie do teorema de Bayes quando a gente está envolvendo distribuições de probabilidade. Falar rapidamente de medida de similaridade entre distribuições, que vai dar origem ao conceito de produto interno aqui para PDFs, para funções de densidade de probabilidade, né? Já vou definir isso mais formalmente. Falar um pouquinho sobre independência e transformações que eventualmente a gente pode aplicar que vão ser úteis ali, né? Para nossa, para alguns modelos que a gente vai ver mais adiante. Até estão listados aqui, né? Mas tem coisas que a gente vai acabar usando do lado de cá também, né? Então, mais para frente eu vou falar sobre tudo isso. Então, a aula de hoje, vídeo de hoje, né? Vai ser principalmente essa parte de cima aqui e as definições básicas que a gente vai precisar aqui de variáveis aleatórias e distribuições, né? Os outros dois vídeos eu vou tentar dividir um pouco esse conteúdo, né? Uma parte talvez não vai ficar exatamente segmentado aqui de um jeito que fique fácil de eu desenhar para demonstrar, mas eu vou tentar separar o conteúdo restante em outros dois vídeos, tá? Bom, então vou começar assim de definições bem básicas, bem gerais, assim, né? Algumas coisas vou pressupor que você já tenha visto antes, então não vai ser exatamente do zero, né? Muito embora algumas definições mais gerais eu acho importante trazer elas de forma bem formal e detalhada, porque isso impacta na sequência aí da compreensão de toda a nomenclatura que a gente vai usar nesse contexto, né? Então, primeira coisa como que a gente constrói o espaço de probabilidades, né? Que é esse que é o ponto importante aqui onde a gente vai chegar, né? Então, se a gente imaginar lá o exemplo de jogar uma moeda, né? Para ver se determinar qual vai ser a realização, né? Que vai ser feita, né? Por exemplo, se vai ser caro ou ser coroa, né? O outcome, né? Que é um termo em inglês bem comum aí para observar essa realização, né? É, Então, o ponto importante quando a gente joga essa moeda, né, a gente não consegue a priori determinar qual que vai ser, se vai ser cara ou se vai ser coroa, né? Mas repetindo esse experimento um número grande de vezes, né, a gente pode observar uma espécie de uma regularidade na média, dessas saídas, né, dessas realizações, né? Eu vou usar o termo outcome em inglês, acho que ele encaixa melhor aqui no que eu estou querendo explicar, tá? Então, quando a gente faz esse processo aqui, então a gente consegue enxergar essa regularidade, né? É, Quando a gente coloca o ferramental matemático, que eu vou começar a mostrar hoje, em cima dessa estrutura, desse espaço de probabilidade, né? No fim das contas, o que a gente está tentando fazer é tentando automatizar uma espécie de raciocínio, o reasoning aqui, né? É, de uma certa forma, a poder colocar ali um arcabouço matemático para generalizar esse raciocínio mais lógico que a gente está colocando em cima das probabilidades. Ou seja, é uma espécie de uma forma da gente colocar uma lógica, um processo de raciocínio em cima daquilo que a gente espera acontecer, tá? Existem duas interpretações típicas para a probabilidade. Eu vou falar um pouco sobre elas aqui, mas não vou entrar muito no mérito dessa discussão, né? Que estão relacionadas com essa lógica aqui, né? Digamos, duas escolas clássicas aqui, né? Dessa lógica probabilística, né? Uma delas é a Bayesiana, né? Do teorema de Bayes, que eu vou apresentar mais para frente ali, que diz o seguinte, né? Ela vai usar a probabilidade para especificar ou impor, né, aquilo que a gente gostaria, né, que é o grau de incerteza que uma determinada pessoa, um usuário tem sobre um evento. Então até aqui nada de novo, né? Mas como a gente está colocando isso aqui de uma certa maneira pessoal, né? Então existe um caráter subjetivo dessa probabilidade que a interpretação bayesiana leva em conta, né? Como se fosse um grau de crença aqui em cima de uma determinada possível ocorrência de um determinado evento, né?
Então é o que você acredita em relação àquilo que pode acontecer. Claro, isso pode ser quantificado, pode ser equacionado, mas existe essa característica subjetiva, né? Então, a interpretação bayesiana está bastante relacionada com essa interpretação subjetiva da probabilidade, né? A outra escola é um pouco diferente, né? A frequentist interpretation, né? Então ela, como o próprio nome diz, né, ela leva em conta a frequência com que determinados eventos de interesse ocorrem em relação ao número total de eventos que ocorreram, né? Então é aquela interpretação mais clássica da jogar a moeda um determinado número de vezes, observar as saídas e contar as frequências de cada saída esperada e os outcomes, né? E aí inferir alguma coisa sobre isso depois de observado essa série de eventos, né? E claro, né, a probabilidade seria, a, na sua interpretação mais pura ali, né, a frequência relativa que um determinado evento ocorreu em relação ao número total de eventos, né, considerando que esse número total aí tende a infinito, né? Isso na visão idealista da probabilidade, né? Então, aqui na visão bayesiana se incorpora esse degree of belief aqui, né? Ou seja, a crença, né? Que eventualmente você tem uma coisa mais subjetiva. E aqui você simplesmente observa, né? Nessa outra visão, você simplesmente observa o que acontece com as tuas realizações à medida que os experimentos vão ocorrendo, né? Então, essa aqui olha mais os dados, né? E aqui se leva alguma coisa em consideração a priori. Depois eu vou explicar melhor o que isso significa, né? Bom, mais algumas definições, então agora entrando mais aqui numa formalização do que é probabilidade, o que a gente vai usar como probabilidade aqui, e de variáveis aleatórias, né? Eu vou começar com o sample space, né, que é esse ômega maiúsculo aqui, né? Então, o sample space ele vai ser um conjunto, tá? Então, ele é um conjunto para nós aqui, pensando primeiramente aqui como um cenário discreto, que acho que fica um pouco mais direto para interpretar o que está acontecendo, né? Então, ele é um conjunto de todos os possíveis outcomes de um determinado experimento, né? E a gente vai usar essa letra aqui para denotar isso, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, eventos que é jogar de forma consecutiva, né, sucessiva aí uma moeda para cima e verificar se vai dar cara ou coroa, né? Então o sample space poderia ser, considerando que são duas jogadas, né? A primeira cara, a segunda cara, a primeira coroa, coroa, né? Heads and tails aqui de inglês, né? Cara e coroa, coroa e cara, né? Então, para duas realizações consecutivas, esse aqui seria o nosso sample space de resultados que a gente poderia esperar, né? Os possible outcomes. Tá? Então é o conjunto de todos esses possible outcomes aqui. Né? Claro que no caso discreto isso aqui é mais fácil de enxergar, né? No caso contínuo é um pouquinho mais complicado, eu já vou falar mais sobre ele. O espaço de eventos, né? O event space, né? É o espaço de resultados em potenciais de um determinado experimento. Tá? Então é o que de fato a gente vai vir a observar, né, com relação à execução dos experimentos, né? Então um subset A ele vai ser um subespaço, né, desse sample space ômega aqui, né? Ele vai ele vai ser um subespaço desse subespaço ômega dentro do espaço de eventos A, né? Então estou usando esse A estilizado aqui para representar o espaço de eventos completo, né? E um subset desse A aí sem o A estiloso ali, né? É, então ele vai estar, né? Se a gente observar, né? Um possível outcome aqui, é, ômega minúsculo aqui, né? Que pertence ao ômega maiúsculo, ou seja, pertence ao sample space, né? E ele está aqui nesse subespaço A. Tá? É... Eu não vou detalhar muito mais esse Event Space aqui porque ele é um conceito um pouquinho mais abstrato. Eu acho que eu já vou pular direto para a probabilidade, né? Que aí eu acho que fica até mais fácil entender o que é o Event Space quando a gente formaliza então a definição de probabilidade.
Então, assim, se a gente pegar cada evento, né, que ocorreu em A ali, né, que pertence ao espaço de eventos, o A estiloso aqui, né, nós podemos associar um número, né, que é uma probabilidade, normalmente entre zero e um. Esse aqui é o range das probabilidades, né, que vai medir a probabilidade ou o grau de crença aqui, né, a possibilidade que o determinado evento, nesse caso aqui o evento A, né, que está dentro dos possíveis eventos aqui, né, é, que esse evento em particular ocorra, né? Então, quando eu tenho vários possíveis eventos, né? Então, todos os possíveis eventos estão lá dentro do meu espaço ômega maiúsculo aqui, né? Quando eu quero verificar um determinado evento, dentre todos os possíveis eventos que podem ocorrer aqui, né? Nesse subset A aqui, né? Quando eu atribuo um valor aqui, né? A esse cara, a esse possível evento, né? Esse valor aqui ele vai refletir o meu grau de crença aqui, né? Degree of belief aqui, né? Que eu estou impondo para a probabilidade, tá? E quando eu faço isso, então, né, surge aí o conceito de probabilidade, tá? Isso aqui é um pouco complicado é, de entender instantaneamente. É uma sequência de definições aqui que não são tão diretas, né? Então, para tentar deixar isso um pouco mais, talvez, entendível, né? Eu vou tentar colocar um exemplo aqui e aí eu vou resgatando esses conceitos aqui para tentar deixar isso um pouco mais claro, né? De fato, eu até estou pulando uma parte da definição mais formal aqui, porque realmente isso aqui, do ponto de vista clássico de definição de probabilidade, é um pouquinho mais complicado, mas acho que esse exemplo vai ajudar a entender, né? Então, o exemplo ele é bem simples, né? Eu tenho moedas numa sacola aqui, né? E eu vou tirar duas moedas, então duas moedas aqui dessa sacola com reposição, ou seja, eu tiro uma moeda, coloco ela de volta, tiro a outra moeda, né, e coloco ela de volta. Então faço esse processo duas vezes, repondo a primeira moeda, né. A segunda não é tão importante porque, enfim, são só dois eventos, mas enfim, né. E esses dois eventos a gente vai considerar que são independentes, tá? Ou seja, o que acontece num evento não interfere no subsequente. Tá? Depois eu vou definir melhor o que é independência do ponto de vista probabilístico, mas por enquanto o que vale é isso, né? O primeiro evento não interfere no subsequente. Tá? Essas moedas elas vão ter, só para diferenciar aqui, né? Ela pode ser ou uma moeda de dólar, né? Com essa denotação aqui, ou uma moeda de libra, né? Inglesa, né? Denotada por esse símbolozinho aqui, né? Como a gente tira duas moedas da sacola, né? Então a gente pode ter quatro outcomes, né? Então a gente pode ter uma sequência que pode ser dólar, 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 libra, libra, dólar, libra e libra, né? Então esse conjunto aqui, né? Que a gente pode chamar de state space ou que eu como eu defini anteriormente o sample space, né? Ele está representado aqui por essas quatro possibilidades. Então isso aqui é o nosso sample space. Tá? Isso aqui acho que é um pouco mais fácil de enxergar, ele é um pouco mais direto, né? Vamos assumir que a gente pode, que o dólar, por exemplo, ele tem uma probabilidade, né? Já vou definir melhor o que que é essa probabilidade aqui, né? É, ele tem uma probabilidade de 30%, ou 0,3, né? Então lembra que a probabilidade é um valor entre 0 e 1, né? Então a probabilidade de eu colocar a mão na sacola e tirar um dólar ali é de 30%. Pode ser que por algum motivo tenha mais libras na sacola do que dólar, ou a moeda de libra é maior do que a de dólar, então foi um pouco mais fácil de pegar ela do que o dólar, mas de qualquer maneira, alguém nos deu aqui essa informação de que a probabilidade de selecionar essa moeda aí é de 30%. Tá? Ou seja, a probabilidade de eu ter um evento, vou chamar aqui um evento qualquer A, né, ser igual a esse cara aqui, é igual a 30%. Tá? Então eu estou associando a um evento um valor. Tá?
Então, eu tô de todos os possíveis outcomes que eu posso ter aqui, né? Eu estou associando um valor a um evento. Tá? Então, só para a gente generalizar um pouquinho mais, né? Vamos supor que a gente esteja interessado num outro evento, que não é esse de retirar o dólar de dentro da sacola. Tá? Vamos supor que a gente está interessado num evento que é o número total de vezes que essa retirada da sacola repetida as duas vezes, né, retorna o dólar. Tá? Então veja que isso aqui pode ser um outro evento que eu estou interessado. Tá? Um evento pode ser a probabilidade de retirar um dólar da sacola. Esse aqui já foi dado, essa probabilidade para nós, 0,3. Mas um outro evento que a gente pode estar interessado é o número total de vezes que retorna dólar nas duas retiradas de moeda da sacola. Tá? Então esse é um outro evento. Então veja, aqui está o nosso espaço, sample space, né? Aqui está a nossa probabilidade, né, de um determinado tipo de evento, e agora a gente vai ver uma outra probabilidade ou definir um outro tipo de evento, que é todas as vezes que a gente tira aí dólar de dentro dessa sacola, levando em conta que a gente vai tirar, então, duas moedas da sacola, né, de forma subsequente com reposição. Bom, então o que a gente pode ter? A gente pode ter nenhum dólar, né? Tirar moedas da sacola das duas vezes e não ter nenhum dólar, pode ter somente um ou pode ter duas moedas de dólar, né? Então a gente pode montar esse conjunto aqui, ó, e eu vou apresentar mais uma definição para vocês, que é nenhuma, uma moeda de dólar, duas moedas de dólar. Tá? Esse espaço aqui, né, que quantifica, né, esse tipo de evento que eu estou buscando agora, né, é do sample space, né, que a gente definiu, né, ele pode ter valor 0, 1 e 2. Isso levando em conta esse tipo de formalização que eu estou buscando aqui, né? Então, no fim das contas, esse cara aqui também tem um nome, tá? Esse cara vai ser o target space, né? E ele está relacionado com um range, né? Dessa variável aleatória x, né? Então, a minha variável aleatória x aqui está relacionado aos possíveis outcomes que eu posso ter, né? Então, o que acontece é que, no fim das contas, esse range aqui, né, ele vai dizer para nós se a gente está num espaço discreto, né, que é o nosso exemplo aqui, ou seja, posso ter valores discretos aqui, né, 0, 1, 2, que pode ser contável, pode ser finito, né, ou pode ser infinito, né, contável nesse caso, né? Ou esse cara poderia ser contínuo, né? Poderia ser qualquer valor real aqui, unidimensional, ou com qualquer dimensão aqui possível que eu ainda não apresentei. A gente está no caso discreto. Tá? Então, o target space, só para apresentar mais uma definição aqui, né? De uma variável aleatória qualquer aqui, né? Variável aleatória x. Pode ter, então, pode ser discreta ou pode ser contínua, né? Então, isso aqui também é uma definição importante. Bom, então vamos continuar aqui com a nossa análise, né? Então, a variável aleatória, né? X, ela pode ter dois valores, né? Pode ter, no primeiro momento, ela pode ser dólar ou libra, e no segundo ela pode ser dólar ou libra. Como a gente está quantificando aqui em relação ao dólar, o evento que a gente está buscando é esse evento aqui, né? Se tiver 2 dólares, então o resultado dessa variável aleatória vai ser 2, no target space lá, né? Se tiver somente um dólar, vai ser 1. 1, né? Independente se o dólar vem primeiro ou depois, né? E se não tiver nenhum dólar, esse cara vai ser 0. Tá? Então veja que aqui eu já estou atribuindo um valor a uma variável aleatória, né? De acordo com um determinado evento que eu estou esperando. Então é aqui que esses conceitos começam a se amarrar e se interconectar. Tá? Bom, e aí, vamos supor que eu queira então agora uma probabilidade, né? Uma probabilidade de que eu tenha o x igual a 2, ou seja, que a variável aleatória seja 2. O que significa ela ter o valor 2?
significa que eu tive duas retiradas de dólares de dentro da sacola, a primeira e a segunda. Depois a probabilidade dessa variável aleatória ser 1. Então, tirei $1 tanto primeiro quanto em segundo, né? Ou a probabilidade de não ter nenhum dólar, de ser Libra nos dois casos. Tá? Então veja que agora eu estou estendendo um conceito de probabilidade para um evento diferente, né? Daquele evento que inicialmente eu falei que era o 0,3, né? Para tirar o dólar da sacola. Estou atribuindo um outro evento. A minha variável aleatória passa a ter um outro tipo de target aqui, né? De possíveis valores que ela pode receber. Estabeleci esses caras aqui e agora estou calculando probabilidade para esses novos eventos. Tá? Veja que estou dando voltas aqui para explicar esses conceitos de uma maneira talvez diferente aqui, né? Mas só para vocês entenderem então o que que é a relação de uma variável aleatória, né? O que que é a variável aleatória, os valores que ela pode ter está relacionado aos eventos, né? Ao target space aí, né? Dessa variável aleatória. Então para o XC2 tem que ser dólar e tem que ser dólar, né? Então tem que combinar que eu estou levando em consideração que seria uma intersecção aqui, né? É, de dois espaços que são o mesmo, né? No fim das contas vai virar um produto. Então isso aqui eu estou assumindo que você já tenha visto em algum outro momento, né? A probabilidade de dois eventos ocorrerem, né? Tem que ser esse e esse evento aqui vira um produto de probabilidades, né? Como a gente sabe que o produto é para ser dólar é 0,3, então a probabilidade de que ambos sejam dólar é o produto dessas duas probabilidades 0,3 e 0,3, já que existe reposição, né? 0,09. Né? A probabilidade de x ser 1 ela pode ser esse cenário aqui ou esse cenário aqui. Ou vira uma união, né? E união vira soma de probabilidades. Então pode ser essa probabilidade desse evento aqui com esse evento aqui. A probabilidade desse evento tem que ser $1 e uma libra. Então a probabilidade 0,3 vezes 1 menos 0,3. Né? A probabilidade de ser libra, estou pressupondo aqui que já que a soma de probabilidades tem que ser 1 e a probabilidade do evento ser dólar é 0,3, então a única outra possibilidade que eu tenho é ele ser libra, né? Então essa probabilidade é 1 menos 0,3. Né? E aqui a mesma coisa, então tem que ser libra e tem que ser dólar. Então a probabilidade de ser libra é 0,7 e dólar 0,3. Somando esses caras aqui tem que dar 0,42. Né? Aproximadamente, né? Eu acho que esse caso aqui. Não, acho que esse caso é capaz de dar 0,42 exato. Tem que checar aqui, né? Pode fazer essa conta para confirmar, né? E a probabilidade de x igual a zero tem que ser libra e libra, né? Então vira um produto, 0,7 vezes 0,7, isso aqui vai dar 0,49. Né? É, Então aqui eu tenho os dois casos, os três casos, né? Para x0, x1 e x2, que tem os três valores de probabilidades que a gente atribuiu, né? Se eu fosse tentar desenhar isso graficamente, eu já vou formalizar isso, né? Mas o x pode ser, vamos supor que aqui seja o x igual a 0, x igual a 1 e o x igual a 2, né? Então esse cara aqui tem um valor bem pequenininho, 0,09, o x igual a 1, 0,42 aqui, né? E o x igual a 2 um pouquinho maior, 0,49, né? Então eu tenho uma probabilidade de pelo menos uma vez aqui 0,42, 42%, e as duas vezes 0,09. Né? Uma outra coisa que você pode observar aqui, né? Você já ir pensando, né? Quanto que dá a soma desses três caras aqui, né? Então faça essa soma e verifique, tente interpretar aí o que que ela significa e o porquê que ela tem o valor que ela tem. Tá? Bom, dando sequência aqui, eu vou tentar continuar essas definições, né? Então veja, desse exemplo aqui, nem estou tão preocupado com o valor de cálculo de probabilidade aqui, claro, eu acabei calculando algumas coisas aqui, já serve até de uma revisão de cálculo de probabilidades aqui, união, intersecção, soma, produto e tal, né?
mas foi para tentar definir aqui o que era o evento, quais são os possíveis valores de uma variável aleatória que está relacionada ao target space, né? E o que é o state space ou o sample space aí, né? Para a gente tentar deixar isso um pouquinho mais formal, né? Bom, agora seguindo essas definições, né? Ah, quando a gente usa a probabilidade, né? É, o que ela está nos fornecendo, né? É uma espécie de uma medida de incerteza sobre uma determinada variável aleatória, né? E aí o que a gente faz é tentar combinar essas regras de probabilidade para tentar inferir o que pode estar acontecendo, né? Então a gente combina probabilidades para tentar eventualmente fazer possíveis previsões, né? Em estatística, né, que agora é a próxima definição que eu quero mostrar para vocês, né? Sair da definição de probabilidade, estou indo para a definição de estatística, né? Nós primeiros observamos que alguma coisa aconteceu e a partir disso a gente tenta descobrir qual que é o processo por trás dessas observações, né? Então a gente inverte um pouco o problema, né? Então probabilidade, a gente tem determinadas probabilidades e combina essas probabilidades para fazer previsões sobre um futuro, né? Qual é a possibilidade de um determinado evento ocorrer? E na estatística é como se a gente invertesse. Então a gente observa um determinado evento, ele é observado, a gente quer saber o que fez com que esse evento observado ocorreu, né? Qual que era o processo que gerou esse evento, tá? Então só acho importante colocar essa conexão aí entre probabilidade e estatística, né? Bom, continuando então nas nossas probabilidades, né? Então a gente está colocando aqui, agora eu vou tentar formalizar um pouco mais a notação mais usual de probabilidade, né? O que a gente quer quando a gente escreve a probabilidade, por exemplo, de uma determinada variável aleatória receber o valor x, né? Se essa variável aleatória for discreta, ou seja, esses eventos são discretos, né? Os possíveis eventos estão dentro de um target space que é discreto, né? Esse valor de probabilidade para uma variável aleatória discreta, então é chamada Probability Mass Function, né? Então ela tem um nome especial que é a PMF, tá? Se eu falar PMF, então eu estou relacionando a uma variável discreta, né? Um target space que é discreto, tá? Quando o target space é contínuo, né? Então eu não tenho valores discretos para essa variável, ela pode ter qualquer valor real, né? A probabilidade, então, ela não está mais relacionada a um único valor, né? E sim a um range, né? Então a gente sempre recorre aqui a um range, né, de probabilidade da variável estar entre um valor A e um valor B, tá? Então, no caso discreto, ela pode receber um valor único, no caso contínuo, é um range, tá? É, e isso aqui vai dar para nós uma outra definição de probabilidade, né, que é a Probability Density Function, né, a PDF, né, que eu vou falar mais sobre ela mais adiante, tá? É, por convenção, a gente não usa muito intervalo, né? A gente usa mais uma probabilidade para uma variável aleatória ser menor do que um determinado valor, no caso contínuo, né? E isso vai dar origem para nós aí o que é uma distribuição cumulativa, tá? Então, em termos mais gerais, né? Isso aqui é mais usual do que um intervalo e por ser mais usual, ele tem um nome que é a distribuição cumulativa. Isso vale para o caso contínuo, tá? Mantendo aqui no caso discreto, então, vamos estender um pouco mais essas análises aqui e apresentar algumas regras e algumas manipulações aí de probabilidade no caso discreto para chegar no teorema de Bayes, tá? Então, eu vou partir de um exemplo para apresentar as definições, depois a gente vai tentar generalizar isso aí em termos de equacionamento. Então, apresentei algumas diferenças básicas aqui de probabilidade discreta e contínua. Vou ficar só no caso discreto para começar a apresentar essas definições, tá?
Então vamos supor que eu tenha duas variáveis x e y aqui, né? X pode ter 5 possíveis valores, y 3. Tá? N e j se refere ao número de vezes que ocorreu x igual a x valendo x4 e y2. Tá? C de I corresponde a todos os eventos em que x é igual a 4 independente de y, então seria a soma de todos esses caras aqui. RJ se refere a todos os eventos em que y é igual a 2, y2 aqui, independente do x. Tá? Então, o índice I aqui a gente vai usar para o x, né? E o índice J a gente vai usar para os valores de y. Tá? Para ficar mais fácil aqui de manipular essas coisas aqui. Tá? Então, dito isso, a gente pode apresentar o que a gente chama de probabilidade conjunta, né? Então, o que é a probabilidade conjunta? É a probabilidade do x ser xi e o y yj, tá? Ou seja, ser exatamente esse cara aqui, né? Que eu estou dando exemplo através do y2 e o x4, tá? Então, esse cara aqui, n e j, que poderia ser qualquer uma dessas posições dessa matriz aqui, né? Ele vai ser o número de vezes que isso ocorre em relação ao número de vezes total de todos os eventos aqui, né? Que eu posso chamar de M maiúsculo, que seria a soma de todos os elementos dessa matriz. Então, essa probabilidade n e j dividido por n aqui vai dar para nós, então, o número de vezes que esse cara ocorre aqui em relação à soma total. Tá? Uma outra forma de eu enxergar isso é a intersecção de probabilidades quando x é igual a xi e y é igual a yj. Isso também é a joint probability, né, ou a probabilidade conjunta. Tá? Então, estou olhando as duas coisas simultaneamente, xi e yj. Tá? Então, essa é a combinação das duas coisas. Probabilidade marginal. Tá? O que é a probabilidade marginal? Pode ser em relação a x ou pode ser em relação a y. Então, probabilidade marginal é a probabilidade de x ser igual a xi. Tá? Esse cara aqui, então vamos supor que eu quero xi sendo x4, né? Que o x tem o valor igual a 4. Então vai ser todos os eventos que o x é igual a 4, independente de y, ou seja, essa coluna que está aqui, né? Que eu defini anteriormente que é exatamente o CI, né? Dividido pelo número total de possibilidades independente de qual valor de x, ou seja, a soma de todos os elementos na matriz. Então, se eu somar essa coluna, independente de y, mas que o x é igual a 4, em relação a todas elas, eu tenho a probabilidade de o x ocupar exatamente esse valor x4 aqui. Então, que seria eu somar esse cara com esse cara com esse cara. Estou colocando matematicamente isso aqui como a soma para todos os possíveis y aqui, né? y1, y2, y3. Então, seria o n e j desse cara aqui, n e j desse cara aqui e n e j desse cara aqui, né? Dividido pelo n total. Então, estou somando para todos os três possíveis valores de y. Né? Também poderia fazer isso em relação à marginalização para y, né? Ou seja, somar em relação a todos os valores de x. Então, se eu somar para essa linha que está aqui, né? Todas essas colunas aqui, as 5 possíveis valores de x, não importa o quanto vale o x, o que me importa é saber quando o y é 2, qual é essa probabilidade, né? Nesse meu exemplo aqui, né? Que daria esse valor, né? Então, marginalizar significa não me interessa quanto que vale a outra variável, qual que é a probabilidade para que essa variável seja xi ou yj, independente de y nesse caso, independente de x nesse segundo caso. Claro que a soma das probabilidades para o x ser xi tem que dar 1, então essa soma para todos os xi tem que resultar em 1, e a soma para todos os yj também tem que resultar em 1. Tá? Bom, também tem a probabilidade condicional, né? Ou seja, qual é a probabilidade do y ser yj, dado que o x é xi? Então vamos supor o seguinte: vamos supor que eu observei que o x é x4, ou seja, eu já sei quanto que vale o x. Tá? Então eu sei que o x está aqui. Tá?
todos os caras cujo x é x4 é o CI. Tá? Então eu restringi o meu espaço ao invés de ser n, agora meu espaço é CI. Tá? Qual que é a probabilidade do y ser y2? Bom, esse valor aqui, o número de vezes que ele ocorreu é n e j. E o número de possibilidades que eu tenho agora, ao invés de ser n, é só CI, porque eu estou restringindo a minha observação ao fato de que eu sei que o x vale x4. Então essa probabilidade é uma probabilidade condicional, ela vai ser n e j dividido por ci. Então todos os caras aqui em cima eu dividia por n, né? Agora, como eu sei que o x, eu observei alguma coisa, né? Eu restringi o meu espaço de possibilidades, então agora eu restringo ao ci. Tá? E claro, também posso fazer uma condicional em relação à observação de y. Se eu sei que o y vale 2, por exemplo, eu estou nessa linha aqui, né? Então eu restringo a minha soma aos RJs aqui, então vai ser NIJ dividido por RJ. Né? Outra forma de ver essa condicional aqui, imagine que eu tenho essa caixa aqui e jogo bolinhas aqui dentro dessa caixa, né? Então eu posso ter y igual a 1, y igual a 2 e x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Joguei várias bolinhas aqui e vou olhar o que é a probabilidade marginal em relação a y primeiro. Em relação a y independe de x. Então, y pode ser 1 ou pode ser 2. Né? Então, se eu olhar aqui, todas as bolinhas aqui para o y igual, contar todas essas bolinhas aqui para o y igual a 1, eu vou ter esse valor que está aqui nesse meu histograma. Né? Se eu dividir pelo número total, transformo isso em probabilidade. Né? Então, probabilidade nada mais é do que um histograma normalizado nesse nosso caso discreto aqui. Né? Se eu olhar, contar o número de bolinhas aqui que o y foi 1, vai dar esse valor que está aqui. Tá? Se eu dividir pelo número total, então esse cara vira uma probabilidade. Também posso olhar a marginalização em relação a x. Então não me importa quanto vale o y, se é 1 ou é 2. Eu vou somar para todos os valores de x. Então aqui deu 3, aqui deu 6, aqui deu não sei quanto, né? Então 3, 6, assim sucessivamente, né? Aqui vai tendo mais bolinhas, ó. Até no fim aqui que vale 2, né? Então eu posso ter um histograma ou posso transformar isso em probabilidade dividindo pelo número total de eventos. Né? Exatamente o que eu mostrei anteriormente aqui. Né? E aí eu posso ter a probabilidade condicional. Então, o que é a probabilidade condicional? Eu sei que o y vale 1, ou seja, eu sei que eu estou nesse caso aqui. Qual é a distribuição de x? Então, vale 3, né? Vale 6, né? Até os últimos aqui, que é 0 e 0. Tá? Então, aqui está outra forma de enxergar essas probabilidades conjuntas aí, condicionais, marginais. Tá? No caso contínuo, então o que a gente tem é uma função, tá? Então é uma função f aqui, né? Que pode ser de várias variáveis, né? Vai resultar num valor real, né? Que é chamada Probability Density Function, tá? Então o que essa Probability Density Function, a famosa PDF, tem? Tá? Para todo x, ela vai ser sempre maior ou igual a zero. E existe a integral dela ao longo da existência de x aqui, né? E essa integral vai ser unitária. Tá? Para PMFs, né, essa integral acaba virando uma soma, né? Que a soma das probabilidades tem que ser unitária, né? Então, exatamente os exemplos que eu estava mostrando aqui, isso aqui, então, seria análogo àquela integral ali, né? No caso contínuo, né? Onde no caso discreto a soma tem que ser unitária. Tá? Um detalhe aqui, para que isso aqui vire probabilidade, né? Da PDF, né, no caso contínuo, eu não consigo calcular um valor, né, para um único ponto, porque eu estou no caso contínuo, então essa probabilidade é zero, né, matematicamente falando. Né? Então o que eu posso é dar um intervalo, como eu falei para vocês antes, normalmente a gente vai dar um intervalo dessa maneira aqui, né, x menor ou igual a b, né? Mas em termos de definição, então a integral seria uma integral definida entre a e b de f de x dx aqui, né? Para poder dar um valor de probabilidade. Então, no caso contínuo, o que eu posso passar sempre é um range, né? E não um valor único, né? Então, para a gente fechar aqui, né? Então, a Cumulative Distribution Function aqui, né? A CDF, né? Vai ser esse caso aqui, né? Onde eu tenho um intervalo, mas o que acontece é que o intervalo vem sempre de menos infinito até um determinado valor x1, né?
Se for várias variáveis, eu tenho essa integral para várias variáveis, né? Mas o que eu tenho aqui, então, é probabilidade de ser menor ou igual a x1. Então, o que acontece só é que, ao invés desse intervalo ser de a a b, esse intervalo passa a ser de menos infinito até o valor que eu quero. Tá? Então, a CDF nada mais é do que essa integral aqui de menos infinito até um determinado valor. Tá? Só esclarecendo melhor aqui, né? Então, no caso discreto que eu tenho é uma probability mass function, no caso contínuo que eu tenho é uma probability density function. Tá? Na probability mass function aqui, então eu posso atribuir um valor de probabilidade a cada valor. Aqui, ó, um terço, um terço, um terço. Tá? Se eu somar todos esses caras aqui, tem que dar 1, né? A probabilidade da soma do somatório tem que dar 1, né? No caso contínuo, eu não consigo dar um valor exato de probabilidade para um único ponto, ele é zero, tá? Mas eu consigo calcular uma integral num intervalo que pode ser definido aqui entre dois valores, né? Então, se eu integrar esse cara aqui, isso aqui for uma PDF, né? A integral nesse intervalo que ela é definida vai ser 1, né? E se eu quisesse derivar uma CDF, né, dessa probabilidade, eu teria que integrar de menos infinito até um determinado valor. Por exemplo, 1.1, vamos supor. Né? Então, se eu fosse fazer isso aqui, né, até 1.1, né, vamos supor que esse é a CDF que eu quero determinar. Então, a integral de menos infinito até aquele ponto que vai dar essa integral que está aqui é o valor da CDF para x ali menor ou igual a 1.1, por exemplo. Tá? Então, essa aqui é uma algumas diferenças importantes aí entre probability mass function no caso discreto e probability density function no caso contínuo. Tá? E se eu falasse qual é a probabilidade de x igual a x ser igual, sei lá, a 1.4 aqui, isso aqui é zero, no caso contínuo. Tá? Bom, esse slide meio que resume aí o que eu já falei, então eu vou pular, tá? E vou direto então para as regras de manipulação aqui de probabilidades. Né? Então ainda não estou no caso de olhar estatísticas, estou no caso aqui de probabilidades, né? É, E o que eu tenho aqui então é ah, algumas regras que a gente vai usar para fazer manipulações. Então, qual é a primeira regra? A primeira regra é da soma. Então, são três regras principais. Né? As três principais regras de probabilidade: soma, produto e o teorema de Bayes. Tá? Qual é a regra da soma? No caso discreto, se eu quero marginalizar uma probabilidade, por exemplo, P de x, eu somo em relação a y, né, todas as possibilidades da probabilidade conjunta. Tá? Se for no caso discreto, esse aqui é o primeiro, né? Se for no caso contínuo, essa soma vira uma integral. Então eu integro a PDF em relação a y, cai fora o y, fica só p de x, então eu marginalizo o p de x. Tá? No caso discreto é uma soma da PMF, né? No caso contínuo é uma integral da PDF. Tá? A probabilidade conjunta ela também pode ser escrita como o produto da probabilidade condicional vezes a probabilidade marginal. Não estou apresentando da onde vem isso aqui, tá? Depois pode dar uma olhada no livro lá, né? Isso aqui é a regra do produto, então. Então essa é do produto, essa é a da soma. Né? E por último aqui eu tenho, quando eu combino esses dois caras aqui, tenho o teorema de Bayes, que diz o seguinte: é um teorema que inverte probabilidades. Qual a probabilidade de x dado que y foi observado? Isso aqui vai ser a probabilidade de y dado x vezes a probabilidade de x dividido pela probabilidade de y. Você pode até fazer essa combinação aqui, ó. Combine essas duas expressões aqui, pare o vídeo, tente combinar essas duas expressões para ver se você consegue chegar no teorema de Bayes. Tá? Teorema de inversão de probabilidades, né? Por quê? Porque eu quero x dado que y ocorreu, né? Então, supondo que eu conheço y dado x, p de x e p de y. Já vou mostrar um exemplo disso aqui, tá? No teorema de Bayes, esses caras têm nomes, né? Então, o p de y dado x é o likelihood, o p de x é o prior, né? O denominador aqui, que normalmente é uma normalização, é evidência, né?
e esse aqui é o chamado posterior, né? Probabilidade a posteriori. Então você combina o likelihood com o prior, normaliza para obter probabilidade a posteriori. Depois eu vou ter uma aula só sobre isso aqui, né? Então não vou ficar discutindo muito esse cara aqui, eu vou mostrar mais o uso dele só nesse vídeo aqui, tá? E vou mostrar no caso discreto, porque no contínuo é um pouquinho mais complicado. Então vamos ver um exemplo aqui de como que a gente usa essas regras aí no caso discreto. Então, vamos supor que eu tenha dois baldes aqui, um vermelho e um azul. No balde vermelho eu tenho laranjas e maçãs, maçã verde, laranja, laranja, né? Então eu tenho duas maçãs e 6 laranjas. E no balde azul eu tenho uma laranja e 3 maçãs. Então eu vou usar essas regras aí, da soma do produto e do teorema de Bayes, para responder duas perguntas aqui só para vocês entenderem, né? Qual que é a probabilidade de selecionar uma maçã? Tá? Então posso responder essa por meio dessas regras aqui. E essa segunda que é a mais interessante, principalmente no contexto de machine learning, né? Dado que eu observei uma laranja, né? Qual é a probabilidade da caixa escolhida ter sido a azul? Aqui que entra o teorema de Bayes e a história da inversão de probabilidades, né? Dado que eu observei alguma coisa, qual a probabilidade de tal outra coisa ter ocorrido? Bom, vamos ver então o primeiro caso. Então, para ele, eu vou colocar alguns números aqui, né? O primeiro deles é que a probabilidade, então, de você escolher, estou impondo isso, tá? A caixa vermelha aqui é 40% e a azul 60%. Tá? Então tem a probabilidade maior de ser box igual a blue, tá? Box igual a red. Então a soma desses dois caras aqui, claro, tem que dar 1, porque isso aqui é a probabilidade. Tá? Estou usando P minúsculo aqui, antes eu estava usando P maiúsculo, enfim, baguncei a notação, esqueçam isso aqui por enquanto, tá? Bom, qual que é a probabilidade da fruta ser apple, dado que a caixa é vermelha? Então, na caixa vermelha eu tenho duas apples e eu tenho 6 oranges, né? Então, eu tenho 2 de 8 para ser apple aqui, né? Então, eu tenho 1/4 para ser apple na primeira caixa. Então, significa que para a primeira caixa, caixa vermelha, se eu tenho 1/4 que é apple, significa que 3/4 é orange. Posso aplicar essa mesma regra aqui para a caixa azul, 1/4 para ser orange, 3/4 para ser apple. Tá? A caixa azul é mais provável do que a vermelha de ser escolhida, e na caixa azul eu tenho a probabilidade maior de escolher maçã do que laranja. É uma interpretação que dá para a gente tirar até aqui. Tá? E claro, né, a soma da probabilidade da fruta ser as probabilidades das frutas, né, ser apple ou orange, né, para a caixa vermelha tem que dar 1, ou seja, essa soma aqui tem que ser 1, né? Porque eu só tenho duas frutas ali dentro, né? No meu event space ali, né? No meu target space, né? Na verdade, esse aqui até seria o sample space para aquele caso ali, mas enfim, não vou voltar nessa definição. Vamos se manter aqui na resolução desse problema. Né? E aí, a mesma coisa vale para outra caixa azul, né? Só tem duas frutas ali, então pode ser laranja ou maçã, então a soma também tem que ser 1 para a caixa vermelha. Então, a probabilidade da fruta ser apple, dado que a caixa é vermelha, mais a probabilidade da fruta ser orange, dado que a caixa é vermelha, tem que ser 1. E a mesma coisa vale quando a caixa é azul. Tá? Não calculei nada ainda, não respondi as perguntas, só montando algumas informações que são importantes. Então vamos lá. Resumi todas as informações aqui, né? Agora eu vou responder a primeira pergunta. Qual que é a probabilidade de eu selecionar uma maçã? Então a pergunta é: qual é a probabilidade de selecionar maçã? P, então, de x igual a apple. Essa é a minha pergunta. Tá? Para isso, então, eu vou usar a regra da soma. O que diz a regra da soma? Que se eu somar a probabilidade condicional ponderada pela probabilidade marginal da outra variável em relação, né, a y, então eu quero x. Se eu somar essas duas coisas aqui para todas as possibilidades de y, eu tenho p de x. Então vamos colocar no nosso contexto o que isso significa. Eu quero que a fruta seja apple, tá? Então eu quero que o x aqui seja apple, né? Então tudo aqui que tem x
vai virar F igual a A. E quais são os Ys que eu vou somar? Bom, o Y aqui para nós é a caixa, né? Então a caixa pode ser red, então no primeiro caso B igual a R, então o Y aqui é B igual a R, então vai ter que ser vezes P, B igual a R. E depois o Y pode ser blue, então eu posso ter o B igual a B minúsculo, né? Ponderado pelo B igual a B minúsculo. Então estou somando, ó, estou somando todas as possibilidades de Y. Quais são as duas possibilidades de Y? B igual a R, B igual a B. Então estou somando essas duas e colocando nessa fórmula aqui. Todos esses caras eu tenho, ó, F igual a A, B igual a R, tá aqui, 1/4. B igual a R, tá aqui, 4 décimos. Tá? Então basta eu substituir esses valores, pause o vídeo, faça isso com calma e observe que o valor final aqui vai ser essa conta, né, que é 11/20. Então a probabilidade de eu escolher Apple é quase 50%, um pouquinho mais, né? Apple é mais provável do que a, a, a laranja. Isso é bem curioso, né? Porque na verdade a gente tem 5 apples e 7 laranjas, né? Só que como a caixa vermelha ela é menos provável, né? Então acaba que o apple fica com uma probabilidade um pouco maior. Né? Se eu quisesse inverter, então, qual a probabilidade de ser laranja? Como a soma dos dois tem que ser 1, né? Então seria 1 menos 11/20, que dá 9/20. Né? Compilei tudo que a gente tem até agora aqui e vou para a próxima pergunta. Dada que a laranja foi observada, qual é a probabilidade da caixa escolhida ser a azul? Então, dado que existe uma observação e eu quero inverter a probabilidade, isso aqui é um problema clássico para o teorema de Bayes. Tá? Então, agora eu quero o seguinte, ó. A fruta é igual à laranja. Isso aqui foi observado, né? Dado que isso aqui foi observado, isso aqui é o que significa esse símbolo aqui da condicionalidade, né? Não sei se eu fui explícito com relação a isso antes, né? Mas isso aqui é dado que alguma coisa aconteceu, né? Então, dado que a fruta é orange, né? Qual é a probabilidade da box ser igual a blue, né? Isso aqui que eu quero saber. Então, é a probabilidade de B igual a blue, dado que o F é igual a orange. Então, aqui o nosso Y, né? B igual a blue, né? Então, esse cara aqui é B igual a blue, dado que esse cara aqui, X, é igual a F igual a orange. Tá? Então, esse é o Y, esse é o X, substituo todos esses caras aqui. Né? Sugiro até você pausar o vídeo e fazer isso para ver se você consegue montar essa equação e olhar com relação ao que você tem aqui em cima se você consegue calcular esses valores. Tá? Substitua o x pelo y ali, você vai ver que essa relação é direta. Bom, aqui está a resposta então para isso, né? B igual a red, F igual. Deixa eu só ver aqui que eu acho que. Eu resolvi a outra coisa. Eu pedi aqui a caixa azul, né? E aqui eu resolvi para a caixa vermelha. Mas tudo bem. Bom, se for o caso aqui, simplesmente substitua aqui por red one, né? Então a box é o red aqui. Tudo bem. Os dois casos são legais de calcular, né? Então vai dar na mesma, só, como eu só tenho uma resposta aqui, então vamos substituir para red, né? Então a caixa igual a red, dado que a gente observou uma orange. Tudo bem. Então aqui, esse é o y, esse é o x. Só para substituir na fórmula aqui e tentar ficar mais fácil de enxergar, né? Então, x, f igual a O, invertendo as probabilidades, ó. B igual a R, dado que F é igual a O, inverti a probabilidade. F igual a O, dado que B igual a R. Isso aqui eu tenho, né? F igual a O, B igual a R, tá aqui. Probabilidade Y, quem é Y? B igual a R. Probabilidade de B igual a R tá aqui. Probabilidade de F igual a O. F igual a O a gente calculou antes lá, né? 9/20. Então, combinando todos esses caras aqui, eu tenho uma probabilidade de 2/3. Calcule a probabilidade da caixa ser azul também. Acho que esse aqui daí é bem legal você fazer isso agora, pausar o vídeo e fazer. Você vai ter uma interpretação bem interessante aí para
para a resposta final. Até com relação a essas duas, esse valor aqui e depois para o blue, né? Compare eles aqui, verifique o que, que você pode interpretar dessas duas coisas, né? Acho que é bem importante. E também é bom separar o vídeo aqui. Bom, acho que na verdade eu vou terminar ele por aqui. Vou ver o seguinte. Vou terminar esse vídeo por aqui, então já faço o exercício 6.1 do livro também, que acho que vai consolidar todas essas regrinhas que eu estou explicando aqui. Tá? Então vou parar esse vídeo por aqui e a gente continua na sequência.